Pare por um instante e observe com atenção o objeto que provavelmente está em suas mãos, agora ou repousando a poucos centímetros de distância. Esse retângulo de vidro e silício, que hoje parece uma extensão natural do seu corpo, é o resultado de uma revolução que começou na imaginação febril de um jovem inquieto que acreditava que a tecnologia deveria ter alma. Steve Jobs não era apenas um empresário bem-sucedido e altamente focado. Ele era um arquiteto da experiência humana moderna. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Ao olharmos para a estética limpa e a funcionalidade intuitiva do mundo digital contemporâneo, estamos, na verdade, contemplando o reflexo de uma mente que se recusou a aceitar o mundo exatamente como ele era. Entender Jobs é entender a própria essência da modernidade. A jornada desse ícone começa em meados da década de 70, no cenário ensolarado e vibrante do Vale do Silício, na Califórnia. Ali, em uma garagem suburbana que exalava o cheiro característico de solda e sonhos, duas mentes brilhantes colidiram para mudar a história de vez. De um lado tínhamos Steve Wozniak, o engenheiro prodígio capaz de extrair magia de circuitos integrados e fios de cobre. Do outro, Steve Jobs, um visionário autodidata que possuía uma percepção quase mística sobre o que o público desejaria, mesmo antes de o público saber que tal desejo existia. Em 1976, a fundação da Apple marcou o nascimento de uma nova era. Com o lançamento do inovador Apple Primos e do Apple II, eles promoveram uma transição filosófica e cultural. O computador deixava de ser uma máquina corporativa para se tornar uma ferramenta pessoal, um instrumento de empoderamento individual que cabia em uma mesa de trabalho. Jobs possuía um magnetismo pessoal apelidado de campo de distorção da realidade. Era uma mistura de carisma inabalável e uma recusa absoluta e inabalável em aceitar a palavra impossível. Se Jobs decidia pessoalmente que um hardware deveria ser mais fino do que as leis da física permitiam, ele convencia todos ao seu redor de que aquilo era a única saída. Essa intensidade impulsionava a inovação, mas também criava um rastro de exaustão emocional e conflitos internos severos. Ele não buscava apenas a eficiência técnica, ele buscava a transcendência através do silício, acreditando que a excelência não era um objetivo, mas um requisito básico e inegociável para qualquer criação. Essa busca atingiu seu primeiro clímax em 1984. O mundo assistiu, estupefato e fascinado, ao comercial icônico do Super Bowl, apresentando o Macintosh. A mensagem era clara. A tecnologia não deveria ser uma ferramenta de controle, mas de libertação criativa. Com a interface gráfica e o mouse, Jobs democratizou o acesso à computação de uma maneira totalmente sem precedentes. Não era mais necessário decorar comandos complexos, bastava apontar e clicar. Para ele, a tecnologia deveria ser tão intuitiva quanto respirar e tão artística quanto uma pintura, unindo a ciência às artes liberais e à sensibilidade humana. Sua filosofia de design era enraizada rigorosamente no budismo Zen, focada no minimalismo e na pureza da forma. Jobs exigia que até o interior dos computadores fosse bonito, mesmo sabendo que nenhum cliente jamais abriria a máquina. Ele acreditava que um verdadeiro artesão se preocupa com a qualidade da madeira na parte de trás do armário, mesmo que ela fique escondida. No entanto, essa busca incessante e seu temperamento vulcânico geraram atritos profundos na liderança da empresa. O ápice do conflito ocorreu em 1985. Jobs recrutara John Sculley, da Pepsi-Cola, com a provocação: "Você quer vender água com açúcar ou mudar o mundo?" Mas visões diametralmente divergentes sobre o futuro tornaram-se insustentáveis.
Disputas sobre o preço do Macintosh e a direção da empresa levaram a um confronto no conselho de administração. Sculley venceu a queda de braço política. Assim, o homem que era a alma da Apple foi expulso amargamente de sua própria criação, mergulhando no que seria o início de um exílio criativo profundo, solitário, transformador. O desterro forçado de sua própria empresa não representou o fim da linha, mas sim o prólogo necessário para um segundo ato extraordinário. Jobs, embora estivesse ferido pela rejeição, não era um homem capaz de se render à inércia ou ao esquecimento. Em 1985, ele fundou a Next Computer, uma empresa que visava criar a estação de trabalho definitiva para o ensino superior. O computador Next era uma obra de arte em magnésio negro, um cubo perfeito que exalava sofisticação técnica, mas que enfrentou dificuldades comerciais devido ao seu preço proibitivo. No entanto, o verdadeiro tesouro da Next não residia em seu hardware luxuoso, mas sim em seu sistema operacional inovador, o Next Step. Esse software era tão avançado que serviu como a plataforma onde Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web. Jobs estava novamente construindo os alicerces do futuro, mesmo que o mercado de massa ainda não estivesse pronto para acompanhá-lo. Simultaneamente ao desafio da Next, Jobs tomou uma decisão que mudaria a história da cultura pop. Ele adquiriu uma pequena divisão de computação gráfica da Lucasfilm por cerca de $10 milhões, rebatizando-a como Pixar. Durante quase uma década, a Pixar foi um sorvedouro de recursos, exigindo que Jobs injetasse milhões de sua fortuna pessoal para manter as portas abertas. Ele acreditava fervorosamente no casamento entre a narrativa clássica e a tecnologia de ponta. Essa aposta culminou em 1995 com o lançamento de Toy Story. O filme não apenas foi o primeiro longa-metragem totalmente gerado por computador, mas também tocou o coração de milhões, provando que a tecnologia, quando guiada pela arte, poderia criar emoções genuínas. O sucesso da Pixar transformou Jobs em um bilionário, e, mais importante, deu a ele a maturidade que lhe faltava em sua primeira passagem pela Apple. Enquanto Jobs triunfava no cinema, a Apple mergulhava em uma espiral de mediocridade, chegando a ficar a poucas semanas de uma falência total. Em 1996, em um movimento de sobrevivência, a Apple comprou a Next para utilizar seu software como o núcleo do futuro macOS. Steve Jobs estava de volta. O que se seguiu foi uma das maiores reviravoltas da história corporativa mundial. Inicialmente, atuando como consultor e depois assumindo o cargo de ICO, ele implementou uma limpeza impiedosa. Jobs cancelou dezenas de projetos que considerava sem alma ou foco, incluindo o assistente digital Newton, e reduziu drasticamente o portfólio de centenas de itens para apenas 4 modelos essenciais. Sua filosofia era clara. Foco significa dizer não a centenas de boas ideias para poder dedicar toda a energia a apenas algumas ideias brilhantes. Para resgatar a identidade da marca, Jobs lançou a lendária campanha Think Different. Através de imagens poderosas de ícones como Albert Einstein, Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr., a Apple não estava vendendo gigabytes ou megahertz, mas sim um ideal de rebeldia. Era um manifesto em honra aos loucos e aos que viam o mundo de forma diferente. A conexão emocional entre o consumidor e a marca foi restabelecida, transformando meros clientes em entusiastas e defensores da maçã. Foi nesse clima de renascimento que Jobs encontrou sua alma gêmea criativa, um jovem designer britânico chamado Jony Ive. A parceria entre os dois baseava-se em uma obsessão pelo minimalismo, pela funcionalidade e pela integridade absoluta dos materiais utilizados. O primeiro grande fruto dessa colaboração foi o iMac G3, lançado em 1998.
Ao abandonar as tradicionais e sem graça caixas beges que dominavam a indústria, o iMac, com seu gabinete translúcido azul Bondi, tornou-se um objeto de desejo instantâneo. Ele era amigável, transparente, não intimidante e sinalizava que a Apple estava viva e pronta para liderar a vanguarda tecnológica. Jobs estava agora preparando o terreno para sua visão mais ambiciosa, a estratégia do hub digital. Ele previu que o computador pessoal deixaria de ser apenas uma ilha de processamento para se tornar o centro de gravidade de um novo estilo de vida digital integrado, coordenando câmeras, organizadores e, fundamentalmente, a música. Ele estava preparando o mundo para uma revolução portátil que mudaria para sempre a nossa sociedade. A estratégia do hub digital materializou-se de forma avassaladora com o lançamento do iPod em 2001. Naquela época, a indústria fonográfica sangrava devido à pirataria desenfreada. Steve Jobs, no entanto, enxergou uma oportunidade única. Ele não queria apenas vender um tocador de música, queria salvar a experiência de consumir arte. Ao lançar a iTunes Store, ele realizou o feito impossível de convencer as grandes gravadoras a venderem canções individuais por 99 centavos. O iPod, com sua icônica roda de clique e fones de ouvido brancos, tornou-se o símbolo cultural de uma geração. De repente, 1000 músicas cabiam no bolso e o ato de comprar música tornou-se tão simples e gratificante quanto ouvi-la. Hardware e software fundiam-se em harmonia, estabelecendo a Apple como a nova guardiã da cultura digital e transformando a forma como o mundo inteiro ouvia melodias. Mas o maior terremoto tecnológico ainda estava por vir. Em janeiro de 2007, Jobs subiu ao palco para o que seria a apresentação mais memorável de sua carreira. Ele começou descrevendo 3 dispositivos revolucionários: um iPod de tela larga, um telefone celular revolucionário e um comunicador de internet inovador. Conforme repetia essas 3 funções, a plateia percebeu que não se tratava de 3 aparelhos distintos, mas de um só. O iPhone nasceu naquele instante, abolindo o teclado físico e introduzindo a interface multitoque que hoje nos parece natural. Jobs não apenas reinventou o telefone, ele colocou a totalidade do conhecimento humano e da conectividade social na palma da mão, mudando permanentemente a forma como interagimos com a realidade e uns com os outros. Mesmo após o triunfo do iPhone, a fome de Jobs pela simplicidade não estava saciada. Ele acreditava que existia um espaço entre o smartphone e o laptop, um lugar para um dispositivo mais íntimo. Foi assim que surgiu o iPad. Para Jobs, o tablet era a expressão máxima da era pós-PC. Um objeto onde a tecnologia desaparecia para que apenas a experiência do usuário permanecesse. Ele defendia que não precisávamos de manuais se a interface fosse um reflexo direto da intenção humana. Esse zelo pela experiência foi transportado para o mundo físico através das Apple Stores. Sob sua supervisão e a de Johnny Ive, as lojas foram concebidas não como pontos de venda, mas como templos de design. A escada de vidro e a ausência de balcões tradicionais reforçavam a ideia de que o cliente entrava em um futuro mais limpo, organizado e esteticamente superior. Quanto mais a Apple atingia o topo do mundo, a vida pessoal de Jobs enfrentava sua prova mais dura. O diagnóstico de um câncer pancreático forçou o homem que queria controlar cada detalhe do universo a confrontar sua finitude. Em seu discurso em Stanford, em 2005, ele compartilhou a lição de que a morte é o destino que todos compartilhamos e a melhor invenção da vida, pois nos obriga a focar no que realmente importa. Ele instou os jovens a não viverem a vida de outrem e a terem a coragem de seguir o coração. Stay hungry, stay foolish tornou-se o mantra final de um visionário que sabia que seu tempo estava se esgotando, mas que sua influência seria eterna.
O legado de Steve Jobs não reside apenas nos processadores ou nas telas que carregamos, mas na forma como ele elevou a tecnologia à categoria de arte liberal. Ele nos ensinou que as ferramentas que usamos moldam quem somos. Ele retirou a frieza dos semicondutores e injetou neles poesia e propósito. Hoje, cada interface que tocamos carrega o DNA de sua obsessão pela perfeição. Jobs não apenas previu o futuro, ele o construiu, exigindo que o mundo fosse mais elegante do que o encontrou. Ao olharmos para trás, fica a reflexão. Estamos usando essas ferramentas para apenas consumir o mundo, ou, inspirados por seu espírito, estamos criando algo inteiramente novo para as gerações futuras e para impactar vidas. A próxima fronteira da inovação não está mais nos laboratórios de Cupertino, mas na mente de cada pessoa que decide, finalmente, pensar diferente agora.